Vamos lá, a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos seguir do capítulo 1, versículo 10 em diante. Semana passada nós paramos no versículo 9. Queria ter ido até o versículo 12, mas não deu por causa do tempo. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui a partir do versículo 10. E se Deus quiser, a gente conclui no versículo 25, que diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem ou em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Semana passada nós vimos que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, sobretudo, para encorajar os seus leitores que haveriam de passar e já estavam passando perseguição e sofrendo com a hostilidade do Império Romano. E para encorajar esses irmãos, ele toma a primeira parte da sua carta, do capítulo 1, versículo 3 em especial, depois de saudar os irmãos, introduzir a carta, o conteúdo da carta, do versículo 3 ao versículo de número 12, ele gasta esse primeiro momento encorajando os irmãos, detalhando a grande salvação que alcançou esses irmãos. Ele fala que eles foram eleitos, não foi por mérito deles, diz que o Deus Trino os escolheu e os salvou por meio da eleição do Pai, por meio da obra do Filho, que é aplicada por meio do Espírito. Ele mostra que essa salvação é uma esperança que está viva. Ele mostra que essa esperança não murcha como as flores, que é permanente. Mais do que isso, ele diz que está guardada com Deus, preservada nos céus para vocês, que Deus está sustentando a nossa salvação. Tudo isso para que esses irmãos sejam encorajados
a passarem pelos problemas que estavam passando e haveriam de passar. Ele continua ainda, no versículo 10, nós paramos no versículo 9, mas demonstrando que essa salvação é algo que não é um tema novo, mas é algo que já vem sendo falado desde sempre. Dentro da história do povo de Deus, o tema é a grande salvação determinada antes da fundação do mundo. Na ceia passada, eu disse aqui, a partir das palavras do pai de Noé, que o que se espera desde que o homem caiu é alguém para colocar o homem de pé. É o Messias, é o Salvador. É a salvação prometida desde o Éden. E aí no versículo 10 ele diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que os profetas do Antigo Testamento falavam e profetizavam acerca dessa salvação que ele está falando. Porque naquela época o povo olhava para o passado e achava que as profecias dos profetas, sobretudo quando eles falavam sobre os triunfos do povo de Deus, era sobre os povos que eram inimigos do povo de Deus apenas. Você vê Isaías falando, Jeremias falando, Ezequiel falando, Daniel falando e tantos outros, e você pensava que eles estavam falando única e exclusivamente sobre uma vitória política contra determinada nação. Na verdade, a palavra profética na boca desses homens sempre falava de uma salvação maior, de um triunfo maior, sempre falava de algo mais elevado, sempre falou da salvação que foi prometida desde o Éden. E aí não apenas profetizaram, mas o texto diz que eles indagaram, que eles investigaram acerca dessa salvação. Em outras palavras, eles eram usados por Deus, foram usados por Deus, inspirados por Deus para falar a profecia, mas eles mesmos estavam interessados no conteúdo da mensagem que profetizavam, não só o que eles profetizavam, mas o que os outros profetizavam também. Você vê Daniel falando das profecias de Jeremias, por exemplo, e aí no versículo 11 isso fica mais claro: investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Era o Espírito de Cristo que movia esses homens. Amém? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, era o que movia esses homens e levou esses homens a profetizar e também investigar sobre as profecias. O Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias. Em outras palavras, eles sabiam do que eles estavam falando, só não sabiam quando isso ia acontecer. Só não sabiam em que momento isso se desdobraria. Só não sabiam em que situação essa salvação grandiosa chegaria. Eles não sabiam, não me entendiam bem quem seria esse cara. É por isso que era muito comum aparecer um homem no meio do povo de Deus, que Deus usava bastante, e eles pensavam: é ele. É ele. Lembra quando os escribas e os fariseus foram abordar João Batista e perguntaram: você é o Cristo? É porque essa era a expectativa, não só do povo contemporâneo de Jesus, mas até dos profetas antigos. Eles profetizaram sobre essa grande salvação e investigaram, e pensaram, e leram, e tentaram entender quando é que isso vai acontecer. O versículo 12 ele diz: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregam o Evangelho. O que ele está querendo dizer? De alguma maneira os profetas do passado ficaram sabendo. O que a gente está falando não é para essa geração. O que a gente está falando não é para o aqui e agora. Isso é para o futuro. Isso é mais para frente, isso não é para agora. Não é para a nossa geração, não é para o nosso povo. Isso é para um povo que ainda não se manifestou, isso é para frente, isso é para o futuro. Então eles entenderam que o que estava sendo profetizado, o que estava sendo pregado era para o futuro. E agora o apóstolo Pedro esclarece: eles sabiam, entenderam,
Foi revelado a eles que eles estavam falando para vocês, que agora estão aqui, na plenitude dos tempos, onde a profecia se cumpriu, onde o Cristo apareceu, onde o Messias foi enviado e onde as promessas e profecias faladas pelos profetas do passado se concretizaram. Ele está dizendo, isso não é coisa nova não, gente. Isso que vocês estão ouvindo aqui já vem sendo falado, tanto que, irmão, a Bíblia é uma bênção, eu fico lendo e fico entusiasmado. Ele começa falando que são as profecias dos profetas e termina dizendo que é o Evangelho que é pregado para a Igreja de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregam o Evangelho. Quem são os que naquele momento estavam pregando o Evangelho para aquele povo? Os apóstolos. Qual era o trabalho dos apóstolos? Era desvendar e deixar claro para aquele povo, através da pregação do Evangelho, que desde o Éden, desde a queda, uma história vem se desdobrando. E algumas pessoas falavam, não me entendiam muito bem, não compreendiam exatamente como se daria, mas é a mesma história. Desde o Éden, Deus vem desenvolvendo a sua história de redenção. Os profetas falaram e agora de maneira muito clara nós pregamos o Evangelho a vocês. Arrependam-se e se voltem para Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando ele fala a esse povo sobre a grande salvação, ele ratifica dizendo, ninguém está inventando nada novo aqui não. E a gente tem conversado bastante, né, sobre institucionalizar a igreja e assumirmos uma identidade para a igreja, né? E, irmão, a gente tem que se identificar com o que passou. A gente precisa se conectar com aquilo que já vem sendo feito há 2000 anos. Não existe uma igreja nova. Não existe um pensamento novo. Nem pode existir. É antigo. Vem sendo construído ao longo do tempo. E não começou com os apóstolos. Ele está dizendo que já é desde os profetas. Mas não começou com os profetas. Quem é que disse que da cabeça, que da semente da mulher ia trazer um que esmagaria a cabeça da serpente e desfaria todo o mal, todo o caos que a queda trouxe à existência, trouxe à criação, trouxe ao homem? Foi o próprio Deus. Deus foi o primeiro pregador do Evangelho e foi usando os profetas, enviou o Cristo, usou os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e hoje vai te usar para pregar esse mesmo Evangelho. São as velhas verdades, as antigas verdades, das quais a gente não pode abrir mão. Então ele está dizendo para esse povo, cara, o que eu estou dizendo para vocês, esse negócio de vocês estarem seguros em Deus, salvação de vocês estar segura com Deus, dessa esperança, não ser uma esperança perecível, que murcha, que falha, isso tudo já foi profetizado, eu só estou aqui esclarecendo. É o Evangelho. Os profetas profetizaram e nós estamos aqui esclarecendo para que vocês se mantenham firmes no Evangelho que é desde sempre. Amém? Depois que ele encoraja esses irmãos, falando sobre a grande salvação que os alcançou, agora ele vai falar o que um salvo, ou como um salvo deve responder através dessa grande salvação. Amém? A gente precisa entender isso. Quem é craque, nisso aqui é Paulo. Nas cartas dele, todas você vê isso, né? As cartas para as igrejas. Ele sempre começa com doutrina e termina com prática. Ele sempre diz o conceito, mas depois fala como esse conceito se desdobra na vida. E agora Pedro vai fazer isso aqui. Primeiro ele falou da grande salvação que nos alcançou. Agora ele vai dizer como é que um salvo tem que se comportar. Por quê? Lembra do contexto de perseguição, dor e sofrimento? Sim ou não? Você não pode perder esse contexto de vista. Pedro está escrevendo para quem? Para um povo sofredor, para um povo que está mal, para um povo que vai passar por perseguições ferrenhas. E você há de convir comigo que toda situação extrema tem a capacidade de nos desconfigurar. Wesley, o que você quer dizer com isso? Que às vezes a gente é muito legal enquanto nunca pisaram no nosso calo. Só que Deus espera que a gente seja o mesmo legal sem pisão e com pisão. O mesmo. Nós devemos ser o mesmo cristão que somos aqui dando glória a Deus e se entrasse alguém por aquela porta ali com uma arma dizendo que ia matar todo mundo.
nós devemos ser os mesmos. Por que, Wesley? Porque você olha para Cristo e você vê o mesmo Cristo em todo o tempo, seja quando alguém grita Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, seja quando o mesmo povo grita crucifica-o. É o mesmo Cristo que está lá. O único momento que Cristo se irou foi quando a glória de Deus foi ofendida. Mas por conta dele próprio, ele não se irou e não se moveu, não deixou de ser quem era. Não deixou de ser quem era. Então, Hosana, 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 ele está de boa aqui em cima do jumentinho. Ele sabe quem ele é. Aí crucifica, crucifica, crucifica. E o Pilatos pergunta, você não vai dizer nada? Dizer o quê? Não tem nada para dizer. Então, a gente precisa entender isso. Que a gente precisa ter o mesmo comportamento que Deus exige de nós, independente da situação que nós vivamos. Baseado em quê? Na grande salvação que nos alcançou. Em outras palavras, Pedro vai dizer, se vocês são santos, se vocês são salvos, se vocês foram alcançados de fato por essa grande salvação, vocês precisam se comportar de determinada maneira. Se você ver o versículo 13, por gentileza, ele começa lá, ó, portanto, meu diz aqui, por isso, em função disso, em função de quê? Pelo quê? Pela salvação que ele já falou. A salvação que ele destrincha do versículo 3 ao versículo 12 é a base para o que ele vai exigir de nós agora. E o que ele exige, Wesley? Vamos lá. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vamos por parte aqui. Uma outra versão mais antiga vai estar escrito o seguinte: cingindo o vosso entendimento. O que era cingir? O que era essa prática, esse ato, né? Você vê muito na Bíblia cingindo os lombos, cinja os lombos. Quem já leu isso numa versão mais antiga? Era uma prática de amarrar um cinto na cintura, né? O pessoal usava túnicas naquela época, né? Umas vestes que eram bem soltas assim. Eles amarravam cintos na cintura, pegavam as pontas dessas vestes e colocavam presa no cinto. Para quê? Para ficar com as pernas livres e terem a capacidade de se mover o mais rápido possível. Geralmente quem cingia os lombos era o viajante, era o guerreiro, era o cara que estava trabalhando na labuta. Ele cingia os lombos, amarrava a ponta das vestes na cintura para poder agir melhor. Então o que Pedro está dizendo para esse povo quando ele diz... Cingir a vossa mente, o vosso entendimento. Na minha versão ele diz, preparando o seu entendimento. Ele está dizendo, fiquem prontos, com a mente pronta, para agirem da melhor maneira possível dentro desse contexto de perseguição. E aí, a pergunta que não cala é, por que Pedro tem necessidade de dizer isso? Fiquem prontos, com a mente pronta, para agir da melhor maneira possível nesse contexto de perseguição. Eu disse já, o momento de perseguição embaralha a nossa mente. A gente fica meio perturbado, meio perdido. A mente é alvejada, é atacada, é atingida pelos momentos ruins da vida. E o que Pedro está dizendo é, não deixa a mente desarrumada não, cinge isso aí. Pega todas as pontas, como eles pegavam as pontas da veste e amarravam aqui, peguem todas as pontas do vosso entendimento e amarrem numa coisa só. Não deixe que a perseguição embaralhe a mente de vocês antes. Amarra tudo direitinho, pega a cabeça de vocês e bota no lugar. Isso fica mais claro na continuação do versículo, que ele diz, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, irmão? O que é sobriedade? Sobriedade nada mais é do que equilíbrio. Ter a cabeça no lugar e controle sobre suas faculdades mentais. Irmão, quem é que não perde a cabeça quando um momento de dor e sofrimento aparece, sem que nós esperemos por isso? Quem é que não perde a cabeça quando alguém é ofendido e caluniado sem ter feito nada? Agora imagine esse povo aqui, sabendo que o império da época vai fazer de tudo para destruir a vida deles. Quem é que não perde a cabeça nesse contexto? E aí quando você perde a cabeça, você não age bem. E aí quando você perde o equilíbrio e a sobriedade, você não age bem. E aí o que Pedro está dizendo? Cabeça no lugar.
tenha um equilíbrio para agir da melhor maneira possível. E aí ele diz aqui algo muito interessante, porque é uma contrapartida. Ao invés de perder a cabeça, ao invés de andar desequilibrado, como se fosse um bêbado, né? É o contrário de sobriedade. Sobriedade é sobre bebida, né? Sobre bia. É isso que quer dizer sobriedade. Sobre a bebida. É uma pessoa que tem domínio próprio, controle próprio. O que é o contrário? O que Pedro diz aqui? O contrário disso. O que eu devo fazer? Né? Não, ao invés de você perder a cabeça, ao invés de você andar como um bêbado, sem controle das suas faculdades mentais, em virtude da perseguição que está em volta de vocês, ele conclui o versículo dizendo: esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra aqui, esperem inteiramente aqui, quer dizer o seguinte: completamente, perfeitamente. O que ele está querendo dizer? Esperem completamente, inteiramente, perfeitamente na graça que há de ser revelada, na revelação de Jesus Cristo, que há de ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, para ter a cabeça no lugar, a cabeça boa, o único jeito é esperar por aquele grande dia. Tem outra coisa. Porque se você tentar colocar a sua sobriedade, a sua paz mental em qualquer outra coisa um dia vai tirar a tua paz mental. Irmão, eu vou te ser honesto. Eu tenho dias que eu falo para mim mesmo, olho para o céu e falo: Senhor, se não fosse aquele grande dia, se não fosse esperar por aquele grande dia, se não fosse essa esperança, se não fosse essa promessa, se não fosse isso... Não, fala para mim qual é o sentido de ficar sofrendo o que a gente sofre aí, se não for a esperança da vida eterna. Se não for esperar inteiramente na graça que há de ser revelada no último tempo. Cara, não tem outra coisa que consiga colocar sua cabeça no lugar. Não tem outra coisa que consiga manter a nossa mente equilibrada, senão a esperança de que um dia tudo isso vai passar. Então o que Pedro está ensinando para esse povo é: não percam a cabeça, não percam a sobriedade, ao contrário disso, esperem na graça que vai ser revelada com Cristo quando Ele voltar. Quando Cristo voltar, você vai ver que realmente valeu a pena passar por tudo isso. É isso que ele está dizendo para esse povo. E aí ele continua, no versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, porque é muito tentador, no meio da perseguição, dar lugar para o velho homem. É ou não? E o que ele está dizendo aqui? Como filhos obedientes, que respeitam seu pai e sua mãe, vocês não devem dar lugar para a carne, não. Não devem voltar para o antigo estilo de vida de vocês, não. Ele usa aqui uma palavra que a gente conhece muito bem de Romanos 12:2, né? Não vos conformeis, ele diz: não vivam conforme. Não entrem na forma da vossa velha maneira de viver. E Wesley, explica isso na prática. Eu sou crente, mas não sou otário. É isso. É isso aqui. Não, eu até sou crente, mas se entrar no meu caminho... tu não me conheceu no passado não, hein? Não sabe quem eu era não, hein? Mas eu pensei que era, mas continua sendo? Ou era ou continua sendo? Diz para mim. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: como filhos obedientes, não tomem a forma da velha maneira de viver. Não deem lugar, não desçam do salto e nem rodem a baiana. Fiquem na cruz. É o que ele está dizendo. Amém? Aí ele continua: não vivam conforme as paixões, né, as vontades que vocês tinham, porque às vezes a vontade era dar um tapa na orelha do agressor, mas não vivam conforme isso, né? Quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, né? E aqui é a título de comparação mesmo. E aí olha o que o texto diz, olha que legal: assim como é santo o pastor Wesley. É isso que está escrito aí? O Alex, o Ageu, é ou não? Então por que a gente se estressa quando o irmão não é santo? E a gente coloca a culpa no irmão pela nossa falta de santidade? É aquela velha história, irmão.
Não, irmão, vai para a igreja. Não olha para o homem não, olha para Deus. Isso é verdade. No escritor aos Hebreus, no capítulo 12, quando o escritor fala da dificuldade dos irmãos, né, de continuarem ali caminhando na fé, ele usa a figura de uma corrida, né, a fé cristã, a caminhada cristã na figura de uma corrida, e ele diz que nessa corrida nós devemos olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa. Então você pode se desculpar para não ser santo se olhar para mim, mas aqui ele coloca Cristo como o referencial. É a título de comparação. Ele está colocando uma referência para nós. Então, se você esperar o pastor para ser santo, você não vai ser santo nunca. Porque o mais pecador da igreja é o pastor, sou eu. Se você esperar pelo irmão, pela irmã, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo chefe, para ser santo, você não vai ser nunca. Aí Pedro já quebra o pau. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo. Vocês precisam ser santos como Cristo é. Do jeito que Cristo é. É assim que tem que ser santo. E aí ele arrebenta mais um pouco, né? Ele espreme mais um pouco. Ele conclui dizendo, em tudo que vocês fizerem ou em toda a vossa maneira de viver, Wesley. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ser santo comendo. Quer comais? Quer bebais? Fazei tudo. Você tem que ser santo comendo. Como é que é santo comendo? Primeiro, agradecendo quem colocou a comida na mesa. Reconhecendo o que vem de Deus, comendo para se saciar e não mais do que pode. A Bíblia condena a glutonaria, os excessos. Em tudo, irmão, você tem que ser um marido santo, uma esposa santa, um funcionário santo, um filho santo, um amigo santo, um vizinho santo. Você deve olhar a rede social de maneira santa, você deve postar de maneira santa, você deve curtir de maneira santa, deve seguir de maneira santa, em toda a vossa maneira de viver. Então eu não devo escolher, não, isso aqui eu tenho e isso aqui não, é tudo. E é o que a gente costuma falar aqui, reprovar, né, o tal do dualismo. O santo e o profano, o que é, o que não é, não tem isso aqui. Tudo é, ou nós somos santos em tudo e vemos tudo dessa perspectiva, ou né? Não, lá no trabalho é outra coisa. Que outra coisa? Não existe outra coisa, só existe uma vida santa para aqueles que foram chamados por aquele que é santo. Aí ele continua e ele usa um versículo das Escrituras, né, uma passagem bíblica para fundamentar a sua colocação aqui. E versículo 16, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico, né, 11, 44, 45, ou Levítico 19, versículo 2. Ele usa as Escrituras para mostrar o que Deus exige do seu povo. E aí a gente precisa sempre estar falando isso, né? Cara que chega aqui dizendo, eu não gosto desse papo de eleição, não, porque quando a gente fala de eleição, parece que a gente não tem que viver. A gente está conversando isso, né? Um pouquinho sobre isso no nosso discipulado, porque parece que a pessoa está solta para viver do jeito que quer. Se você entende o Deus que te chamou, não tem essa. Não tem essa, né? Você já andou perto de alguém que é diferente de você, mas é você que quer estar ali e você se molda daquela situação? Tive uma experiência há pouco tempo atrás de conversar com um homem extremamente intelectual, mas não era forçado, tem gente que força, né? Natural! E aí eu estava conversando com a Ilana depois, né, com um casal de amigos, eu falei, ali eu tive que gastar o meu português. Eu tive que vigiar em cada S, em cada plural, cada colocação, tu fala pensando, né, de maneira pausada. Porque o cara provocou em mim a necessidade de ser um pouco mais polido, de ser um pouco mais vigilante no meu modo de falar, nas colocações. E como que eu chego perto de alguém que é santo, 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 e não tenho cuidado de ser como ele é? Você entende a mecânica da coisa? Então diz a Bíblia isso, aqueles que se aproximam de Deus, precisam ser santos como ele é santo. Não tem como ser servo de um Deus santo e querer viver de qualquer maneira. E aí Pedro fundamenta essa colocação dele aqui, esse imperativo,
a partir do que a Bíblia diz. E ela não diz só para o povo do Novo Testamento, diz também para o povo de Israel. Ele deixa claro que a vontade de Deus sempre foi que aqueles que o seguem, aqueles que são seus, sejam como Ele é, e como Ele é santo. A santidade ainda convém à casa do Senhor. Nós devemos entender que não tem como sermos servos de um Deus santo e vivermos como demônios. Não tem como. Não tem como sermos servos filhos de um Deus santo e vivermos de maneira contrária a essa realidade. Então vocês precisam ser santos. Eu estou falando de gente salva, que foi alcançada por essa grande salvação. A exigência que vocês sejam. Mas estão nos perseguindo, mas daí? Mas eles estão nos colocando nas fogueiras, eles estão nos pregando nas cruzes, eles estão nos colocando nas arenas para serem mortos. É aí que vocês precisam ser santos. Em toda a vossa maneira de viver. É o que Pedro está dizendo para esse povo. No versículo 17 em diante, ele fala para além da santidade, agora ele vai falar de reverência. E ele diz assim no versículo 17: e se vocês invocam como pai, está vendo a ideia de paternidade? Vocês não estão falando que Deus é pai de vocês? Vocês não abrem a boca e gritam, Abba, Abba. Vocês não estão falando que Deus é pai de vocês? Vamos lá. Se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Isso aqui é interessante demais, né? Cara, vocês chamam de pai aquele que é santo, 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 e não só isso, é um justo juiz, tá? E olha que responsabilidade. Já viu filho de policial? Como é que é na escola? Nem todos, né? Não posso generalizar, mas eu já estudei com um filho de policial que ele achava que ele era polícia, né? Quando, na verdade, a instituição deve representar para nós os valores mais nobres da sociedade, disciplina, honestidade e tudo mais, né? E aí o que se espera de um filho desse? De um filho de um camarada desse, né? Mas os caras faziam totalmente o contrário. Filho de pastor, não tem uma raça que sofre mais na igreja do que filho de pastor. Ah lá, é o filho do pastor. Mas por quê? Porque se espera que o filho entenda a seriedade que é ser filho de alguém que ocupa determinada posição, essa posição de responsabilidade, não de privilégio, né, mas de responsabilidade. E ele está dizendo, cara, vocês chamam de pai aquele que é um juiz justo. E que, sem parcialidade, sem acepção de pessoas, julga todo mundo por suas obras. E aqui me permita parar para explicar algo a vocês. Tá? Quando o texto aqui fala de julgar por obras, ele pode estar falando de três coisas. Primeiro, que eu acho que é o mais improvável e a maioria dos pensadores também concordam assim, né? Majoritariamente não se pensa dessa maneira. Que ele está falando sobre as retaliações automáticas da nossa desobediência. Está falando de todo mundo, cristão, não cristão, todo mundo que comete alguma coisa é retalhado por causa do que cometeu. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar o homem. Fala das consequências imediatas do nosso pecado. Isso aqui é muito improvável. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é na possibilidade de Deus nos julgar para recompensa. Amém? Deus vai julgar os crentes por obras? Vai, para recompensá-los, não para condená-los, para recompensá-los naquele grande dia. E não posso te dizer exatamente como isso vai funcionar, porque é algo muito obscuro nas Escrituras, é um tema muito obscuro. Se é galardão, vai ser coroa, pedrinha na testa, sei lá. Mas Deus vai nos recompensar a partir daquilo que nós temos feito e construído aqui na vida cristã. Mas o mais provável que ele esteja dizendo aqui é sobre o julgamento para juízo, né? E aí você pergunta, o cristão se enquadra? Claro que se enquadra, né? E eu vou tentar te explicar isso a partir da frase de Steve Lawson. Ele disse o seguinte: nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. Todos os nossos pecados, de todos os homens, de todas as eras, vão ser punidos, de um jeito ou de outro. Ou vão ser punidos no inferno, ou serão punidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No tocante à vida cristã, a gente pode ter paz. Por quê? Porque todos os nossos pecados já foram castigados
em Cristo Jesus. Né? E a grande questão é a seguinte: cara, se você sabe que esse justo juiz não deixa passar nada batido, como é que você vai viver sem temor? E mais do que isso, você não pode pensar que pelo fato de Cristo ter padecido no seu lugar, você pode viver de qualquer maneira, muito pelo contrário. É olhar para a cruz de Cristo e pensar: uau, o negócio é sério mesmo. Deus pune mesmo, Deus é um juiz justo mesmo. Pode até não ter me punido, mas eu vi o que o meu pecado fez com o meu Salvador. E por isso eu vou andar em temor. Eu vou andar em reverência. Ele diz aqui no versículo 17: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, ou seja, durante o tempo da nossa caminhada cristã, da nossa vida terrena, nós devemos viver em temor. O que é temor? É medo? Sim ou não? Não. Temor é um profundo respeito, uma profunda reverência, a partir da compreensão do nosso objeto de reverência e de profundo respeito. Quem é Ele? Ele é esse justo juiz que julga sem parcialidade, que condena sem parcialidade, que condenou os nossos pecados, puniu os nossos pecados no próprio Filho dele. O mínimo que eu posso entregar é temor. Ele continua no versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, né? Por que eu devo andar em temor, irmão? Primeiro, porque eu reconheço quem Deus é. É Pai, mas é um justo juiz. Não faz acepção de pessoas e condena o pecado, seja no inferno, seja em Cristo, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, ele diz no versículo 18: porque vocês não foram resgatados da antiga vida a preço de ouro, a preço de prata, né? E quando ele fala aqui da nossa antiga vida, ou da vida inútil que nossos pais nos legaram, né? Alguns pensam que eles estão falando da vida pagã, que Pedro está falando da tradição, né? Que é antibíblica, ensinada pelos judeus, e outros estão dizendo até mesmo, parece que Pedro está dizendo que ele está falando da vida comum, né? Da educação que os pais dão. Mas sendo uma coisa ou outra, nós fomos resgatados de tudo que é ruim. Pelo quê? E a palavra resgatado aqui é a mesma palavra usada para se referir à compra de escravos no mercado de escravidão. Essa palavra poderia ser substituída por redenção. É a mesma palavra usada para redenção. E o que era redenção? É quando alguém ia lá no mercado de escravos ou ia diretamente em alguém que tinha um escravo e pagava o preço pela liberdade do que era escravo. Então ele está dizendo o seguinte: Cristo foi lá no mercado de escravos e pagou pela liberdade de vocês. Como é que vocês não vão viver com temor diante desse Cristo? Isso fica claro no versículo 19, ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, né? Fazendo referência ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, quem que nos colocou aqui, irmão, para estarmos juntos, cultuando a Deus, conscientes da nossa salvação? Como é que a gente veio parar aqui? Qual foi o preço pago? Como que Deus nos resgatou da vida desgraçada que vivíamos? Foi com ouro? Foi com prata? Foi com dinheiro? Foi com o sangue do Filho de Deus. E como é que eu não vou viver temente a partir dessa ideia? A verdade é essa, irmão. A verdade é que tem muita gente, né, no nosso meio, que eles lembram de tudo, menos dessas profundas verdades aqui. E é a única coisa que pode fazer alguém viver em temor diante de Deus é saber que quem me resgatou pagou um preço muito alto. Que não foi dinheiro, não foi carro, não foi casa, não foi o universo, não foi o universo. Se fosse o universo, era mais barato do que o preço que foi pago. Foi o Filho de Deus que deu o sangue dele, entregou a vida por mim e por você. É por meio da vida do Filho de Deus que nós que estávamos mortos, passamos a viver o mínimo que ele espera de nós, é santidade e temor, reverência profunda diante desse Deus que é bondoso, misericordioso e mostra isso através do sacrifício do seu Filho. Continua no versículo 20: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês,
A palavra conhecido vocês já estão vendo 3 semanas direto. Primeiro com o Alex, depois comigo na semana passada, e agora nós chegamos no texto que eu abordei na semana passada. É a palavra que sai da mesma raiz para a presciência, e todas elas falam, presciência lá do versículo 2, né? Todas elas falam de uma determinação prévia. Antes da fundação do mundo, isso aqui é legal demais. Por quê? Porque alguém acha que Cristo foi enviado porque o plano de Deus falhou. Os seres humanos fizeram besteira lá, deram mole, e agora eu vou ter que consertar a loucura que eles fizeram. Irmão, não tinha nem ser humano, já tinha um redentor. A redenção é antes da queda. Não tinha queda, mas já tinha um redentor. Não, vou mais além. Não tinha nada. Não tinha tempo, não tinha espaço. Porque diz que antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, lá na eternidade passada já havia se determinado que Cristo ia entregar a vida por mim e por você. E essas verdades profundas que devem sustentar, balizar, fundamentar a nossa fé. Sabe, não foi no meio do percurso que eu me perdi e Cristo me achou. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha determinado morrer no meu lugar. Já estava estabelecido. Aí ele diz no versículo 20 ainda, que ele foi conhecido lá, determinado de antemão, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. É a mesma questão da eleição, né? A gente estava conversando sobre isso no nosso discipulado, né? O cara vive 60 anos numa vida desgraçada. Quando que a eleição vai se manifestar? No dia que Cristo for até ele e o atraí-lo. Então, Cristo já era esse Cordeiro, determinado por Deus antes da fundação do mundo, mas se manifestou num tempo oportuno. Se manifestou agora, ele está dizendo para esse povo, não é? E a eleição, como é que se dá? Antes de eu nascer, ele já tinha me escolhido. Mas onde que isso fica claro? No momento que ele manifestar isso me chamando. Ele me chama e fica claro. Realmente sou eleito. A gente estava conversando. É por isso que a gente faz missão. Porque a gente não sabe a hora que a eleição dos outros vai se manifestar. Então a gente vai lá fazer missão, vai pregar o evangelho e no tempo oportuno a eleição se manifesta. Ele continua, e eu vou encerrar já. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O que isso quer dizer? Que Cristo se fez mediador. Por meio dele, vocês creem em Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Paulo, não sou eu, não é o Papa. O único mediador entre Deus e os homens. A única ponte que leva o homem de volta para Deus é o Cristo. Por meio deles, vocês creram. E aí ele conclui o versículo 21 dizendo algo extraordinário. Ele ressuscitou Cristo dos mortos, deu a ele glória, né? Devolveu a glória que ele abriu mão para estar aqui, sofrendo no nosso lugar, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Irmãos, para que a fé e a esperança e esperança é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas pense comigo. Pense que Deus é um fundamento. É um alicerce. E ele está dizendo, ele se tornou mediador, para que a esperança de vocês estivesse sobre esse alicerce. Eu te pergunto, vai cair quando? Não há nada mais esperançoso de saber que a minha esperança e a minha fé está fundamentada numa rocha inabalável. Irmão, cai o mundo, a terra pode cair no cosmo, mas não cai a esperança e a fé do povo de Deus. Por quê? Porque é nele que ela está fundamentada. É Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta. Ele é a base da nossa fé e da nossa esperança. Se tua esperança está no dinheiro, vai cair. Se tua esperança está nos bens materiais, vai cair. Se tua esperança está no namorado, vai cair. Pode estar no marido e de repente virar a cabeça e ele ir embora, mas se está em Deus, Ele a sustenta. E ela nunca vai cair, nunca vai perecer. E isso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele continua, tendo purificado a alma pela obediência da verdade. Aqui o que ele está falando? Como essa santidade e esse temor se manifestam na prática. Para a gente encerrar. Amém? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido,
Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Como é que eu sei que alguém é santo e temente? Como é que fica claro se alguém realmente é santo e temente? Se ele ama intensamente, com amor não fingido, o irmão que está do lado dele. Não tem outro jeito claro de manifestar isso. É o que Pedro aborda aqui. Quer provar que você é santo de verdade? Quer provar que você é temente e reverencia esse Deus de verdade? Ele diz lá, tendo purificado a alma, ou seja, passando por essa experiência de purificação, santificação e de temor, pela obediência à verdade, em vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em outras palavras, como que eu vou conseguir amar desse jeito, Wesley? Vocês não foram regenerados de semente corruptível? O que ele está falando com semente? Ele está falando a fonte de vocês. Vocês foram gerados de uma fonte que não perece, que não é corruptível, que não se desgasta. E é por isso que até amar o irmão intensamente é possível. Por que é possível ser santo e temente? Porque a fonte que me gerou não se corrompe. E ele diz um pouco mais. Isso aconteceu pela palavra. E a palavra enxertada no coração do eleito, no coração do cristão, permanece. Versículo 23, ele conclui dizendo isso. Mas de semente incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é permanente. Se a palavra de Deus entrou na sua vida e é permanente, não tem como viver de outra maneira, a não ser em compatibilidade com essa palavra, que diz que eu tenho que amar o meu irmão. Então você fica pensando, mas como é que eu vou amar essa pessoa intensamente? Ela me atribula, mas de qual semente você saiu? Qual é a fonte que você foi gerado? Se você é ainda de Adão, eu não preciso nem te pedir isso, que eu sei que você não vai fazer. Agora, se você é de Adão, se você é de Cristo, se você foi gerado de uma semente incorruptível e por meio da palavra que permanece, que é eterna, aí você vai conseguir. Isso fica muito claro aonde? No versículo 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e cai a flor. Ou seja, se eu confiar na humanidade para amar, eu vou amar? Ele está fazendo um paralelo aqui entre a firmeza da palavra de Deus e da semente que me gerou e a fragilidade da minha humanidade. Se eu depender de mim para amar alguém, tu acha que eu amo? Eu sou perecível, minha vida é perecível, minha glória é perecível. É o que ele está querendo dizer, mas ele continua. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso aqui é uma citação de Isaías 40, versículo 6 ao 8. Então assim, o dia que você pensar em amar o seu irmão, aí você vai para o espelho e vai olhar para você, né? Aí tu vai ver que não dá. Porque você é perecível, falho, fraco, limitado, como a erva, murcha e cai. Mas a palavra que foi enxertada em você. Mas a verdade que tem sido pregada semana após semana. Por isso que aqui, irmão, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas porque eu confio muito no poder da palavra. Sabe, a gente já entendeu que a gente precisa estabelecer algumas coisas preto no branco, falar para o irmão, é assim. A gente já entendeu isso. Mas, cara, se a palavra não fizer esse trabalho, quem fará? Se a pessoa não for convencida da necessidade de viver de maneira padrão, o que vai convencer essa pessoa, irmão? Ele continua e encerra. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Irmão, eu acabei de ler com vocês aqui. Versículo 24, ele cita Isaías 40, versículo 6 ao 8. E logo depois ele diz, é o evangelho que foi anunciado a vocês. É o profeta que falou, mas é o evangelho, porque não tem outra coisa, na Bíblia só tem evangelho. Desde o Gênesis a Bíblia só tem evangelho. Deus comunicando que traria um povo para si. Deus comunicando que resgataria um povo para si, que salvaria um povo para si.
e que sustentaria esse povo até um dia que esse povo estivesse com ele eternamente. É o que a Bíblia ensina. Amém? Essa é a palavra que foi ministrada a vocês, é o Evangelho, é a palavra da salvação. A grande salvação que me faz ser santo, me faz ser temente, e isso se mostra na prática, na maneira como eu lido com meu irmão e vivo a minha vida. Amém? Coloquemos-nos de pé.